Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Capítulo 4 e o verso de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 4 e o verso de número 12. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas perante os seus olhos, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Diga assim: retenhamos firme a nossa confissão. Diga assim: seguremos firme a nossa confissão. Diga assim: guardemos firmemente a nossa fé. Amém? Tome o seu assento em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero pregar hoje com muita responsabilidade e com muita calma também, pedindo a Deus condições de tratar de uma forma bem clara esse tema que eu achei bem pelo Espírito Santo trazer a nós esta noite. Amém? Então eu gostaria de pregar sobre cristianismo versus comunismo. Amém? Qual é o tema da mensagem? Cristianismo versus comunismo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua segunda carta ao seu filho na fé Timóteo, ele alertou que nos últimos tempos nasceria doutrinas de demônios que enganariam a muitos e até mesmo os escolhidos. Ele alertou então que para Timóteo não deixar ser levado pelos ventos de doutrinas alheias. Amém? E surgiu em meados do século XVIII esta doutrina comunista. Haja visto que comunismo significa lugar comum ou coisa comum. Amém, irmão? Eu preciso que vocês prestem bem atenção na mensagem para vocês entenderem
para vocês entenderem a importância que tem a gente estar convicto dos assuntos e dos temas que permeiam a nossa sociedade. Todos nós, ou a maioria de nós que passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, nós sabemos que houve uma grande revolução na França, no século XVII, uma revolução industrial. E esta revolução industrial colocou de um lado os burgueses, que tinham as suas pequenas fábricas, as suas pequenas indústrias, os seus pequenos comércios, e colocou do outro lado a classe mais pobre, os trabalhadores. Os trabalhadores, então, segundo o pensamento da época, faziam as suas famílias para continuar sendo trabalhadores e continuar a se beneficiar apenas do salário mínimo, que quer dizer o mínimo para sobreviver, que não dá tempo de gozar da família, não dá tempo de se divertir, não dá tempo nem de pensar contra qualquer coisa, porque ele tem o mínimo possível para sobreviver. Essa, então, era a ideia do salário mínimo. E esta revolução, é claro que acontece na França, e leva todo mundo para dentro de um lugar. Amém? Vocês estão entendendo? Dentro desse lugar tem os burgueses de um lado e tem o proletariado do outro lado, que era a classe trabalhadora. E eles queriam chegar a um consenso comum, fizeram uma assembleia. Então colocaram alguém que tinha posição do lado direito e os trabalhadores colocaram do lado esquerdo. É aí que você tem a ideia, e eu estou falando isso, irmão, para gerar em nós responsabilidade, tá? Amém ou não amém? Então, do lado direito tinha aqueles que tinham empreendimento, aqueles que tinham alguma possessão, aqueles que tinham as pequenas fábricas, aqueles que tinham uma pequena indústria, alguma coisa do lado direito. E do lado esquerdo, então, o proletariado que queria fazer uma grande revolução contra os seus patrões, que na cabeça deles só escravizavam eles pelo mínimo possível. Então se fez a direita e a esquerda. Então direita, empreendedorismo. Direita, pequenos empreendedores. Esquerda, o proletariado. Vocês estão entendendo? E o proletariado, eles queriam tomar o poder. O tempo foi passando, foi gerando pensadores, filósofos, que foram trabalhando a mente dessa classe que se revoltou contra os seus patrões. Então gerou uma revolução comum. Amém ou não amém? Que deu início então ao comunismo. O que é o pilar do comunismo? É se revoltar contra tudo quanto é patrão, senhor, autoridade. Isso é um princípio do comunismo. Se revoltar contra a autoridade. Por que eu não posso ser cristão e comunista? Porque, ao contrário da revolução, eu preciso honrar. A Bíblia diz para mim, honrar aqueles que exercem uma função acima da minha. Olha a primeira honra que a Bíblia ensina: honrar o pai e a mãe para que prolongue os seus dias na terra. Por que eu não posso ser comunista e cristão? Porque eu preciso honrar a minha liderança. E o comunismo prega contra isso. Outra coisa que a Bíblia diz para mim honrar. Abra ela comigo, por favor.
abra ela comigo, deixa eu achar o texto aqui. Efésios. Efésios capítulo 6. Quem está aí, diga amém. Eu preciso falar isso, irmão. Eu preciso ser obediente à voz de Deus na minha consciência para mim conseguir dormir tranquilamente. Diz assim: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação no Senhor. Olha o segundo ponto. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Então a Bíblia não me ensina a me revoltar contra os meus senhores. A Bíblia não me ensina a me revoltar contra os meus patrões. A Bíblia me ensina a honrar pessoas que têm autoridade sobre a minha vida. Pastor, mas se ela me desonrar, a própria Bíblia está dizendo aqui, ó, o próprio Deus é que vai julgar a sua causa. Amém? Levante a sua mão direita ao céu. Porque talvez você está dizendo assim, mas você não sabe o que eu estou passando, a humilhação no meu serviço, a humilhação no meu emprego, meu patrão sabe que eu preciso disso, fica me humilhando. Eu quero que você, com sua mão direita levantada, saiba desta palavra: o próprio Deus está julgando a sua causa. Ele não fechou os olhos para você nesta situação. Ele está vendo. Permaneça calado, porque o Senhor vai dar vitória mais rápido do que você imagina. Quem está aí para aplaudir ao Senhor? Então, a revolução foi acontecendo na França, passou por alguns países da Europa, Europa antiga, até que nasceu em 1812 um grande filósofo. Filósofo esse que tinha os seus pais de origem judaica, porém, como eram advogados e viviam na Europa, mais precisamente na Alemanha, precisaram optar pela sua profissão ou pela sua fé. Então, os pais de Karl Marx, que nasceu em 1812, renunciam à sua fé judaica cristã e agora resolvem empregar toda a sua força no seu trabalho, amém? Na advocacia. E quando Karl Marx nasce, ele é criado um pouco ali na Alemanha, ele faz a faculdade, ele termina os seus estudos e ele faz uma obra muito forte mesmo, a respeito do comunismo. E esta obra é feita em 1848. Em uma das suas teses deste livro sobre o comunismo,
a doutrina do comunismo, vamos dizer assim, ele propõe até mesmo para a classe oprimida, que era o proletariado, se possível for e necessário fosse, pegasse até em arma e mostrasse toda a sua rebeldia contra a burguesia e a classe opressora. E aí fez para ele uma bandeira vermelha bem grandão e deu duas ferramentas que nós sabemos qual é. Quem sabe qual é? A foice e o martelo, que é oi? Que são as armas que está até na bandeira do comunismo. Então eles colocaram isso como doutrina ferrenha, se levantar contra a autoridade, contra tudo e qualquer tipo de autoridade, precisa se destruir, precisa se revoltar. Se você vê um comunista falando hoje, ele impõe aos alunos se rebelar contra os professores dentro das classes de aula. É por isso que você vê essa baderna que acontece em muitas escolas do Brasil. No meu tempo, quando a professora chegava na sala, perdão Deus por isso, colocava o lixinho assim em cima da porta para ela abrir e o lixo cair na cabeça dela. Mas isso aqui eu não sabia. É uma doutrina comunista, se rebelar contra as autoridades. Só que aí você vai estudando, vai indo a fundo. Eu comecei a ler, a pesquisar e a fazer. O segundo ponto da ideia, da filosofia do comunismo você não vai crer nisso, a erotização precoce. Diga assim, por quê? Porque ele sabe que se o jovem, quanto mais cedo ele se envolver com sexualidade, tira dele o senso de domínio dos outros. Ele começa a ser facilmente escravizado. E a pobreza começa a imperar com muita força, porque a mente dele não quer saber mais nada, somente sexualização, sexualização, sensualidade, sexualidade, sexo, 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 sexo. Por isso que nós vemos tantas crianças, jovens, adolescentes que estão perdidos em pornografia, porque é uma mentalidade de controle da mente. Porque eles sabem que uma mente que está na pornografia, ela só pensa naquilo, ela perde a disposição para trabalhar, ela perde a disposição para fazer todas as coisas, ela só quer aquilo, como se ela tivesse hipnotizada naquilo. Um vício. Pastor, por que isso é tão importante? Porque isso está embutido em tudo, irmão. Em tudo. Sensualidade infantil. Aí eu fui ver onde começou a sensualidade infantil no Brasil. Começou em meados dos anos 90, no começo dos anos 90, com uma música do El Chan, que falava, vai ralando na boquinha da... Você viu como é que vocês sabem? E aí, as criancinhas via a coreografia dos adultos e começaram a dançar. E os pais achando muito bonitinho as crianças dançando, não falava nada. E a criança dançando na boquinha da garrafa e os pais não falavam nada. E aí começou a moda nas coisas infantis, principalmente das meninas. As bonecas já não vinham mais cobertas. Vinham com shortinho, vinham com decote, vinham com o corpo todo desenhado. Uma boneca de antigamente tinha o corpo todo gordinho, um cabelinho feio assim. Vê as bonecas de hoje. O corpo. Isso não, no subconsciente a gente não capta, mas está pregando erotização das crianças. Aconteceu nos Estados Unidos.
Fez-se uma boneca dessas famosas aí. Qual que é a boneca famosa? A Barbie. Que tinha um botão na barriga. Quando você massageava a barriga, ela fazia um som. Mas só que além do botão da barriga, tinha um botão entre as pernas. Quando a criança colocava a boneca sentada, ela fazia um som que parecia um gesto e um som de um ato sexual. E às vezes a gente vai deixando isso passar. Pastor, por que é importante isso? Porque essa doutrina do mundo lá fora, ela entra pelos portões da igreja. Porque antigamente não se casava no altar da igreja se descobrisse que o homem ou a mulher não fosse virgem. Mas o mundo está colocando tanta coisa na cabeça dos jovens, na cabeça da criança, na cabeça do adolescente, que é difícil você achar. É difícil você achar um homem e uma mulher, não estou falando nem de um nem do outro, um homem e uma mulher que se guarde para casar no altar, diante de Deus, para se encontrar com seu esposo ou a sua esposa depois da bênção do Espírito Santo. E isso é uma cultura. Olha para nós os cristãos hoje, como nós nos vestimos agora e como nós nos vestíamos há 100 anos atrás. A cultura está entrando dentro da igreja, mas hoje eu quero levantar a minha mão e dizer que o Espírito Santo está fazendo de novo. Ele restaura de novo, Ele purifica de novo, Ele preenche de novo o vazio de tudo isso. Deus está no controle da situação. Por isso não dá para ser comunista, porque o comunista prega a erotização das crianças. O cristianismo prega se guardar para o seu esposo e para a sua esposa. Aleluia. A Bíblia diz que os jovens cuidam das coisas do Senhor. Os jovens cuidam da casa do Senhor e os casados cuidam um do outro, mas os jovens, aqueles que têm a vida no altar, cuidam do altar do Senhor. Eu estou falando isso porque nós temos bastante jovens aqui na igreja, para a glória de Deus. Guarde a sua vida, Deus vai guardar para você o melhor que Ele tem. O melhor que Ele tem. E até é difícil pregar uma coisa dessa no século 21. Mas ainda existe aqueles. E o casamento é tão diferente de você fazer, irmão. É tão mais gostoso. Porque Deus, Ele sela o laço. Aleluia. Amém ou não amém? Por que eles pregam a erotização? Agora eu vou falar o lado espiritual. Por que eles pregam a erotização das crianças, dos adolescentes, para viverem uma sociedade libertina? Então, nós vimos o que aconteceu no Brasil aqui, do homem lá no museu, em que eles levaram as escolas para ir lá tocar no homem, crianças de 5, 6 anos de idade. Nós vimos isso acontecer nos nossos olhos. Mas por que eles pregam essa sexualidade? Porque um homem e uma mulher, escuta isso aqui, um homem e uma mulher não gera vida. Quem gera vida é o Espírito Santo. E na hora do ato sexual, o Espírito Santo desce, verifica se está tudo certo com a mulher, se está tudo certo com o homem, santifica a união dos dois. Então o Espírito gera outra vida. Porque carne e osso gera carne e osso, mas espírito gera espírito. Então o Espírito Santo vem na hora do ato sexual, une os dois, então faz dos dois um outro ser. E os dois se formam em um. Agora você imagina uma relação sexual entre dois homens e o Espírito Santo ter que descer
para ver o que está acontecendo lá, para poder gerar a vida. Mas quando ele desce ele tem que ver aquilo. Então a Bíblia, ela é clara em dizer para nós nos guardar nesse último instante da igreja na terra. Vai passar, mas se não passar, permaneça firme, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, apta para discernir os pensamentos do coração do homem, e vai mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Alguém está aqui para dar glória a Deus, para dizer: mas eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Terceiro pilar do comunismo: a destruição da família. A destruição da família. Por que eu não posso ser comunista se eu sou cristão? Porque eu vou lutar pela minha família. Ou alguém pode lutar pela sua família aqui esta noite? Alguém pode dizer: Deus salva toda a minha casa. Alguém pode dizer: Deus salva os meus filhos. Alguém pode me dizer: Deus salva alguém da família dos meus pais. Deus, eu entrego a minha família no altar do Senhor, porque a tua palavra diz: se crer, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. O cristianismo é a favor da família. O cristianismo é a favor da família. Lute pela sua família. Oh, antes de dormir, abençoa os seus filhos. Antes de dormir, abençoa a sua esposa. Abençoa o seu esposo. Aleluia, agradeça a Deus pela família que você tem. Ah, pastor, mas tem briga? A minha também tem. Ah, pastor, mas tem isso? Na minha também tem. Ah, pastor, mas assim, essa. Não deixe de lutar, não deixe de clamar, não deixe de orar, porque Deus é o Deus que ama a família. Eu vou declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continue. Ainda que se levante os adversários. Olha só, eu vou dizer uma coisa e vocês dizem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Ainda que se levante os adversários. Ainda que alguém se desvie. Ainda que os demônios se revoltem. Ainda que eu não estou vendo com os meus olhos, diante da confissão sincera, Espírito Santo, começa uma ação de salvação dentro das famílias desta igreja, pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Comece a tocar agora nas famílias, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Oh, aleluia. Que hora eu tenho para me parar, por favor? Não quero passar da hora, mas também não quero deixar de dar o recado de Deus. 9h23, já passei da hora. Já passei da hora. Se coloque em pé.
Uma outra coisa que o comunismo é a favor, ele é a favor da dissolução da propriedade privada. Sabe o terreno que o senhor comprou? A casa que vocês compraram? Segundo os comunistas, aquilo lá não é seu. Aquilo lá tem que ser do Estado. Porque nem todos têm condições de comprar um terreno. Então a propriedade tem que ser tudo do Estado. Fim da propriedade privada. Mas quando o povo chegou na terra prometida, Deus deu a eles a posse da terra. Ou seja, Deus é contra o fim da propriedade privada. Deus deu possessão para a tribo de Manassés. Deus deu possessão para a tribo de Efraim. Deus deu possessão para a tribo de Judá. Deus deu possessão para a tribo de Rubem. Deus deu possessão para a tribo de Isacar. Deus deu possessão para a tribo de Dan. Deus deu possessão para várias tribos. A única tribo que Deus não deu herança e possessão foi a tribo de Levi. Mas falou assim, ó: eu sou a vossa herança. Então Deus, ele é a favor da propriedade privada. Só que tem um detalhe. Aí o comunista, ele diz assim que não pode ter propriedade privada e tudo quanto é serviço tem que ser dado pelo governo. E aí estatizou todas as empresas, ou prega a estatização de todas as empresas para o governo tomar conta. Só que corre o risco. Isso aqui é o ponto importante, tá? Só que corre um risco. Diga assim, qual? Uma mente que tem um Deus, ela não é facilmente controlada. Uma mente que tem a expectativa de uma vida após a morte, que prega que se matar o corpo, ainda tem uma vida depois da morte, é difícil de ser controlada. Então, no Estado comunista, não pode ter outra religião a não ser o próprio Estado. É por isso que na China, os cristãos não podem frequentar a igreja. Você sabia disso ou não? Não é no tempo passado, não é hoje. Só pode ir na igreja na China filho de imigrante estrangeiro. Os chineses mesmo não podem pisar numa igreja. Antes de um padre, um pastor pregar para os imigrantes, ele tem que mandar para o Estado o que ele vai pregar para ver se o Estado o aprova. Para que depois ele pregue nada concernente a Estado, a uso, a costume, essas outras coisas não pode ser pregado num país comunista. Nós estamos vivendo agora na Nicarágua o ditador Daniel Ortega, é isso mesmo? Ele está expulsando as freiras e os padres da Igreja Católica, arrancando de dentro das suas paróquias e expulsando na Nicarágua. Porque o Deus do comunista é o próprio Estado. Então ele quer um Estado grande, onde a pessoa não pode pensar em Deus. A única coisa que ele tem que servir é o Estado. Por isso, nós nos transformamos em um problema para o mundo. Diga assim, por quê? Porque nós não podemos nos render a outro Deus. Nós não temos outro Senhor.
Nós não nos renderemos ao controle de qualquer estado que seja. Seja ditador de direita, seja ditador de esquerda. Não, não, não. O nosso Deus é o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que eu vou votar com consciência, mas a minha fé não está em ninguém que está concorrendo a cargo nenhum de política. A minha fé e o meu coração está no Deus da Bíblia. Nosso coração está em Deus. Amém, irmão? Então eu queria trazer muito esses 5 pilares ao menos. Que a Bíblia é contrário ao comunismo. Eu queria que você memorizasse isso. Família, honrar a liderança, sexualidade infantil, que somos contrários. Somos a favor da propriedade privada e temos Deus como Senhor máximo da nossa história. Soberano Deus, eterno Pai, eu